Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Guia Cast. Eu sou Gerciane Bittencourt e hoje vamos falar de um tema muito importante, muito relevante, que são os tumores ósseos na infância, suas particularidades e a relevância do diagnóstico precoce. E para nossa conversa, nós temos a honra de receber a doutora Ana Valéria Rigolino, médica ortopedista, especialista em oncologia ortopédica. Muito boa tarde. Seja muito bem-vinda, Obrigada. doutora. Boa tarde. Doutora, para iniciarmos a nossa conversa, poderia explicar quais são os tumores ósseos infantis e por que eles merecem tanta atenção dentro da oncologia pediátrica? Então, assim, eu acho que o tumor ósseo é uma novidade para muita gente, né? Eu tenho vários amigos, vários conhecidos que falam: Ah, doutora, eu não sabia nem que existia tumor ósseo. Então, existem, né? E as crianças são, inclusive, tem uma faixa etária até que é a faixa etária mais prevalente de alguns tipos desses tumores. E os tumores ósseos malignos mais frequentes na criança são o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing. Claro que existem outros também, linfoma ósseo, né? Outras coisas outros tumores que podem acometer as crianças. No entanto, o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing são aqueles que a gente tem, assim, maior atenção e maior relevância na área agora. Olha, eu também nunca ouvi falar, para mim é uma novidade. E quando fala sobre esses eh, sarcomas, quais as características de cada um? Então, veja, o quadro clínico, né? Como que aparece? Ah, veja, é um quadro um pouco inespecífico, tá? Não é alguma coisa que o paciente vai muito claro. Então, a criança pode reclamar de dor, ou pode começar a notar algum inchaço, até um calor local, pode confundir com um trauma, porque criança não para quieta, né? Não sei se você tem filhos, eu tenho dois, e assim, eles não param quietos. Então, acontece às vezes das crianças abusarem um pouquinho no final de semana, pularem, tô com uma dor no joelho, tô com uma dor no ombro. Então, o sintoma ele é muito inespecífico, tá? Não existe uma característica clara que a gente consegue bater o olho e falar, não, é tumor. Então, começa com uma dor, com um desconforto, às vezes um inchaço pode aparecer também. Entendi. Eu não tenho filhos, mas eu vejo que a criançada, eles são muito peraltas e, enfim. Não param, né? Então, Quando fala sobre esses tumores, eles são sempre malignos ou também existem lesões benignas que podem gerar preocupações? existem, tá? Eu acabei falando, na verdade, só do osteosarcoma e do sarcoma de Ewing, que são os que mais chamam atenção pela complexidade, né? Que são casos que necessitam aí de tratamento quimioterápico, eventualmente radioterapia no sarcoma de Ewing também. Então, são, assim, os que chamam mais atenção pela preocupação que traz com o tratamento que isso envolve, né? Mas existem sim tumores benignos, tumores ósseos benignos, e dentre eles os mais comuns são o cisto ósseo aneurismático também, né? Que são cistos dentro do osso. Então podem existir, assim como tem o cistinho que aparece ali embaixo da pele, também tem cisto dentro do osso, né? E existem também os osteocondromas, que são tumores produtores de cartilagem, que criança também é bem comum, mais raro existem condroblastoma. Então, existe uma gama grande de tumores ósseos benignos, que também necessitam aí de um acompanhamento com um especialista, porque são tumores que afetam o osso, e o osso em desenvolvimento. A gente está falando de crianças que têm um potencial grande aí de crescimento, então, se afeta a estrutura, a gente sempre tem que estar de olho por conta do crescimento, de um eventual até potencial de desvio rotacional de membro, que isso pode acontecer, deformidades, né? Nesse osso que está em crescimento. Entendi. Doutora, quando fala sobre as crianças, tem uma faixa etária que é acometida, que vai diagnosticar tal idade? E se existem fatores de riscos que é conhecido para esse desenvolvimento dos tumores? Então, assim, quando a gente fala na faixa etária, então vamos começar do benigno, tá? Então, vamos falar do cisto para simplificar, tá?
Os cistos ósseos, eles aparecem, normalmente o ortopedista oncológico chama de incidentaloma, às vezes, que é um achado incidental no raio-x. A criança tá lá brincando, fez um raio-x, bateu o braço, né? Ah, tá com uma dor, fez um raio-x, achou um cisto, ou até mesmo pode vir a quebrar, porque o osso fica mais frágil. E a faixa etária ali, por volta dos 8 a 14 anos, mais ou menos, tá? Mas pode aparecer um pouquinho antes, pode aparecer um pouquinho depois. Já os malignos, a gente tem a faixa etária do osteosarcoma, ela é um pouco mais, entre aspas, velha, né? Então, é dos 10 aos 20 anos de idade. E o sarcoma de Ewing, ele aparece um pouco mais cedo, inclusive. Então, são crianças com menos de 10 anos, é a faixa etária mais comum do aparecimento desses tumores. E, infelizmente, não tem um fator de risco, não é alguma coisa que você possa, de repente, fazer um teste genético para saber se vai ter, ou... por exemplo, a gente tem, né, no câncer de pulmão, não fumar, aí envolve o risco de você diminuir a chance de ter um câncer de pulmão. Na criança, a gente não tem isso. Então, criança que não se bate não desenvolve tumor. Não é isso. Não existe um fator de risco para o aparecimento dessas lesões. Entendi. É importante os pais ficarem de olho nas crianças e qualquer sintoma, qualquer mudança de comportamento pode ser um sinal de algo diferente acontecendo com eles, né? E o que eu explico até, assim, que acho que é importante os pais saberem, né? Não é qualquer dor que é tumor, tá? Isso é importante. Nossa, mas meu filho tá com dor, porque tem até a tal da dor do crescimento, né? Então, meu filho chora de noite e acorda de noite porque tem uma dor e tal. Não é sempre que é tumor. Na verdade, o tumor, é importante que saibam que o tumor é a exceção, o tumor não é a regra, né? Então, é claro que eventualmente pode aparecer, é importante levar num ortopedista ou no ortopedista oncológico, ou até num pediatra para fazer a investigação, mas não é assim, meu filho teve um episódio de dor, eu vou levar pensando que é tumor, né? Isso não, o tumor, como eu falei já, né? O tumor é a exceção, não a regra. Entendi. Até tem uma pergunta aqui sobre quais são os sinais e os sintomas de alerta que os pais e os responsáveis, eles devem observar nos seus filhos. Algo assim, bem pontual, para que consiga, lógico, sem fazer um exame, não vai poder identificar se realmente tem ou não. Mas, pelo menos, quais são os sinais mais comuns que as crianças apresentam? Então, a dor, como eu falei, e é uma dor que dá um remedinho lá, dá um paracetamol, dá uma dipirona ou algum anti-inflamatório, dá uma aliviada e a dor tende a voltar. Fez isso ali uns 2, 3 dias e a dor, ela persiste, tá? Então, não é que nem uma dor de batida que tomou um remédio, resolve, fez um gelinho, resolve. É uma dor que ela vai persistindo apesar da medicação. E também o aumento de volume, né? Não é normal. Então, caso a criança venha a reclamar de dor e comece a notar algum abaulamento, algum aumento de volume, é importante levar para fazer essa investigação. Entendi. E nós temos uma pergunta, doutora, que fica bem específico. Muitas vezes as dores são nas pernas e nos braços, mas existe dores em outras partes do corpo? Como que pode diferenciar esse sintoma comum na infância e que seja um sinal? Porque é só nos braços e só nas pernas ou em qualquer parte do corpo? Barriga, pé, mão? O tumor ósseo, ele pode aparecer em qualquer osso do corpo, né? Então, mais comumente ele aparece nos braços, principalmente joelho, né? É o lugar mais comum, geralmente são o fêmur distal, tíbia proximal, a região do joelho, né? Pode aparecer também bem comum nos ombros. Às vezes pode ter alguma dor na região da barriga, se são tumores localizados na pelve, né? Então, ou sintomas de dor no tórax, dor no pulmão, a criança pode falar dor no peito, até por ser algum tumor de arco costal ou de escápula que possa estar invadindo ali a região da caixa torácica. Então, os sintomas são os mais variados, né? A observação, ver se a dor tem relação com a atividade da criança. Se tiver, é mais provável
que isso seja relacionado, então, à atividade, ao sobreuso, né, ao overuse, que eles chamam, a sobrecarga, do que um tumor em si. Então, é aquilo que eu falei, medicar, de repente, dar um remedinho ali para dor, observar se não tem outros sintomas, eventualmente pode ter associado, principalmente no sarcoma de Ewing. As crianças podem fazer febre, né? Então, não é um sintoma muito comum, mas eventualmente pode aparecer. Então, infelizmente, assim, é ficar de olho mesmo, né? E levar num especialista. O paciente tem uma dor que não melhora. Ó, doutora, tô aí há uma semana dando remédio toda noite e não tá melhorando a dorzinha. A gente investiga, o exame inicial geralmente é a radiografia simples, tá? Na ortopedia oncológica, o diagnóstico inicial é feito pela radiografia simples. Então, às vezes o pai vai se sentir um pouco frustrado de sair só com pedido de raio-x. Mas, né, é o exame mais importante pra gente, para avaliação desses tumores num primeiro momento, né? É a radiografia simples mesmo. Entendi. Então, quando fala exames de imagem, já direciona a radiografia. Isso é Isso. num Assim, primeiro num momento. primeiro momento é a radiografia, porque a radiografia em que a gente vai criar o que a gente chama das hipóteses diagnósticas, né? Então, os tumores têm as características radiográficas, o osteosarcoma tem a característica, ele é bem diferente de um cisto ósseo, que é o tumor benigno, né? Então, é muito comum também, outro tumor agora que me lembrei que aparece muito nesses incidentalomas que eu comentei, que é o defeito fibroso cortical. Então, os tumores, eles têm as características que a gente consegue definir muito bem no raio-x. É claro que daí, com a sequência dessa investigação, podem ser necessários outros exames, né? E nem tudo é a ressonância magnética. Tem alguns tumores benignos em que a tomografia é até melhor do que a ressonância magnética. Por isso que é importante você ter, né, um médico de confiança para acreditar, porque às vezes, mas eu sei só com raio-x. Ok, pra gente fazer o diagnóstico. Aí na sequência a gente vê qual é o melhor exame a ser pedido, né? Entendi. Então, uma vez diagnosticado, quais as principais opções de tratamento para os tumores ósseos infantis e incluindo, vai diretamente para uma cirurgia ou não cirúrgico? Tá, então assim, depende muito de cada caso, tá? Então, vamos por partes. Vamos então falar do que a gente tem falado mais aqui, né? Do osteosarcoma e do sarcoma de Ewing. Como eu falei, são tumores malignos, então a gente precisa de um centro especializado, em que a gente tenha um oncologista pediátrico, porque a criança vai precisar fazer uma quimioterapia. Aí, então, é feito um protocolo, que a gente chama de protocolo neoadjuvante. Então, faz as sessões do tratamento pré-operatório, digamos assim. Vai chegar um momento em que essa cirurgia vai ser necessária. E depois, na sequência, se for um sarcoma de Ewing, pode ser irradiado local. O osteosarcoma a gente não irradia, geralmente, né? Depois, na sequência, o paciente vai precisar de uma quimioterapia adjuvante, tá? Então, mas são de tratamento cirúrgico. Os tumores benignos, existem alguns em que a gente só faz o acompanhamento, tá? Então, que não precisam de cirurgias. Outros que possam ter potencial de fratura, né? Fratura patológica, ou que tem algum potencial de alguma limitação do movimento. Então, os pacientes, por exemplo, com osteocondroma, que são tumores que o osso ele cresce, faz uma ponta de osso no mesmo osso, sabe? Então, isso pode provocar deformidade, pode provocar dor. Então, isso são tumores que a gente tem que avaliar caso a caso, mas que às vezes precisam de cirurgia. Então, não tem uma resposta, é tudo cirúrgico, é tudo não cirúrgico. Tem que ser avaliado cada caso. Tá certo. Então, como a doutora acabou de falar, nem toda situação precisa de uma cirurgia. E existe algum tipo de terapia? Dá para fazer algo que é considerado uma alternativa? Como uma terapia alternativa? Assim, vamos lá. Nos tumores malignos, não tem muito o que a gente vai ter. Tem a quimioterapia, né?
algumas situações em que os tumores são considerados como irressecáveis ou que a cirurgia seja muito complexa, né, do ponto de vista de reconstrução e tudo, nos tumores que a gente chama de radiosensíveis, então pode-se optar por não fazer a cirurgia e fazer a radioterapia, tá? Já nos benignos, existem algumas técnicas em que são as técnicas abertas, clássicas, né? As cirurgias abertas com cicatriz, e outras cirurgias chamadas percutâneas. Então, um exemplo é o cisto ósseo simples, em que existem um procedimento que a gente faz uma infiltração do cisto. Então, entra lá com 2 agulhas de biópsia de osso, faz-se a limpeza desse cisto, a drenagem, e depois injeta ali uma medicação para ver se cicatriza. Então, Uhum. é um tratamento menos invasivo, mas não deixa de ser cirúrgico, tá? Porque precisa tomar uma anestesia, a criança não, né, não suporta fazer esses procedimentos sem uma anestesia. Então, isso, querendo ou não, acaba envolvendo aí o ambiente cirúrgico. O que existe de terapia alternativa é isso. Então, não alternativa, essa palavra até nem se encaixa, Uhum. mas existem métodos de tratamento em que você pode não precisar abrir para retirar o tumor, né? Entendi. E quando essa criança, ela passa por esse tratamento, vai impactar a rotina em relação à escola, atividade física, a qualidade de vida dessa criança que está passando pelo tratamento? Existe porque a gente está falando de osso, né? A estrutura. Então, depende da localização. Há tumores que são, por exemplo, no fêmur, né? Que é um osso, o maior osso do corpo, um osso de carga. Se a gente vai fazer alguma cirurgia no fêmur, às vezes a criança tem que ficar um tempo sem pisar, Hum. mais em repouso, não dá para fazer educação física. No membro superior, mesma coisa, se faz alguma cirurgia, às vezes tem que deixar na tipoia por um tempo. Cada caso, como a gente comentou no começo do podcast, existem vários tipos de tumores. Então, existem vários jeitos da gente abordar também a cirurgia, o pós-operatório. Mas tudo, quando a gente está diante de uma criança, a gente tem que pensar na demanda funcional que ela tem, pensar no melhor tratamento e o quanto menos a gente consegue impactar justamente nessa qualidade de vida da criança, né? Então, se é uma criança que tem um tumor muito grande, não tem para onde fugir, vai ter que fazer a cirurgia, vai ter que ficar ali uns, talvez, 2 meses, 1 mês, 3 meses, dependendo da localização, mas em repouso para daí depois voltar e a brincar a vida normal, Que né? bom. Mas sempre tem algo para prestar atenção e não tem como não impactar de alguma forma a vida dessa criança que está passando pelo tratamento. Sim, ainda mais quando a gente fala dos malignos, né? Porque daí a criança precisa parar um pouco a vida, né? A escola, às vezes, porque ela tem que internar, fazer a químio. Uhum. Então, o tratamento, entre aspas, é igual ao do adulto nesse sentido, porque precisa internar, fazer lá as medicações, internado às vezes por um tempo, aí sai, volta. Então, é um protocolo de uns 3 meses, mais ou menos, pré-operatório, né? Então, impacta com certeza, principalmente os malignos. Entendi. Doutora, nós temos uma parte da entrevista que são perguntas dos nossos pacientes do Guia Saúde. Tá. E aqui tem uma mãe que ela pergunta. Ela fala, faz um comentário aqui: meu filho sente dores frequentes nas pernas depois da escola. Quando isso deve ser um motivo de preocupação? Como a gente até nem sabia da pergunta, até tinha comentado. Observar se a dor da perna, então, é só depois de um dia mais intenso para a criança. O tumor ósseo é a exceção, não é a regra, mas nem por isso ele deve ser esquecido ou não investigado, muito pelo contrário. Então, se o seu filho, de repente, tá com muita dor na perna, dá um remedinho, não melhora, tá notando que tem diferença entre uma perna e outra, tá? Isso é importante. Olha, uma perna parece mais inchada que a outra. Isso é um sinal de alarme, né? É importante procurar aí a avaliação com um ortopedista para ver se tem alguma coisa a mais a ser feita.
Ou Tem- se de repente é a dor do crescimento. Ah. É bem comum. Tem mais 2 perguntas aqui. Essa que eu vou fazer agora, a doutora com certeza já respondeu, mas eu não vou deixar de perguntar, porque é um paciente do Guia Saúde, então ele fez a pergunta e nós vamos passar para a doutora responder para ele. O câncer ósseo em criança tem a chance de cura se descoberto cedo? O diagnóstico precoce, como todos os tumores, o diagnóstico precoce é muito importante. Então, quando descoberto cedo, a chance de cura é maior, né? A cirurgia, às vezes, que é necessária fazer, às vezes é menor ou menos radical. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Tá certo. E sempre é muito importante com um especialista, tá? Não não querendo puxar a sardinha para o nosso lado aqui, mas já fazendo isso é porque são tumores extremamente raros, tá? Então, muitas vezes tem até próprios colegas que não vêm, que não trabalham com isso, trabalham com ortopedistas, trabalham em outras áreas, que não têm familiaridade com o tumor. Então, é muito importante que seja encaminhado para um centro de referência, seja tratado adequadamente com um médico especialista, porque isso faz a diferença. E a última pergunta de um paciente do Guia Saúde: existe alguma forma de prevenção para os tumores ósseos infantis? Infelizmente, não. Tá? Então, ficar de olho nas crianças, observar esses sintomas que eu comentei, da dor refratária, a medicação, o inchaço, né, que possa vir a aparecer, eventualmente alguma limitação de movimento, um andar meio mancando. São sintomas inespecíficos, mas ficar de olho e, na dúvida, procurar um ortopedista para avaliação. Tá certo. Agora nós vamos entrar, doutora, no bloco de mitos e verdades sobre os tumores ósseos. Tá? É verdade que toda dor persistente nos ossos é um sinal de câncer? Mito ou verdade? Mito, 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 mito. Tá. Desculpa. Eu não sei se quer voltar alguma coisa no começo do bloco, ou se apareceu para ela. Não, tava aparecendo só uma pontinha. Mas ela voltar na fala, começando da pergunta de novo. Do bloco, entrando no bloco mitos e verdades? Não, Quer que eu... Não? precisa. Doutora, mais uma pergunta. Mitos ou verdades? É verdade que diagnóstico precoce aumenta consideravelmente as chances no sucesso do tratamento? Verdade. Essa- Essa a gente até comentou, Já comentou. na dúvida da paciente, já comentou. E a última pergunta do bloco mitos e verdades sobre os tumores ósseos. É verdade que após o tratamento a criança pode voltar a ter uma vida normal? Eu vou dizer Verdade que ou sim. tem- Eu vou dizer porque assim, eu gostaria de falar de um paciente nosso que teve um câncer. Eu sempre falo dele nas entrevistas que eu faço ou nos vídeos que eu faço, porque eu acho ele um exemplo, tá? Então, o nome dele é Flávio, ele tratou um osteosarcoma do joelho, e o tumor cresceu muito, não teve o que fazer, e ele precisou amputar a perna. Então, ele não tem, fazer uma desarticulação do quadril. Então, isso com um adolescente, 15, 16 anos. E você pode pensar, ele tem a vida normal? O que você acha? Eu que te pergunto. Eu acho que não. Que não? Então, eu te digo que esse vencedor, ele é um atleta paralímpico. Ele participou, ele é campeão de salto, foi campeão de salto em altura, hoje ele compete no remo. Então, isso não é uma vida normal? É uma vitória. Então, assim, existe sim, tá? Então, Uhum. e até um vídeo que ele postou que o câncer, ele não é um ponto final, ele é uma vírgula. Então, isso é muito importante, né? Não é porque está passando por uma dificuldade que é um ponto final. Isso é uma vírgula e tudo pode ser... Criança é um ser mágico. Eles conseguem, assim, se adaptar. Às vezes o preconceito é nosso, não é nem deles.
entendeu? Sim. Então, eu acho muito legal essa história para entender que sim, dá para ter uma vida normal, mesmo depois de uma cirurgia mais radical. Entendi. Doutora Ana, doutora Ana Valéria, nós estamos indo para os finalmente, estamos encerrando. E qual que é a mensagem que a doutora deixa para os pais, para os responsáveis, sobre a importância de reconhecer os sinais precoces e procurar ajuda médica especializada diante de uma suspeita de tumores ósseos na infância? Então, lembrar aos pais daquilo que eu falei, o tumor ósseo, não se assustem, tá? Porque a gente às vezes veio aqui conversar e trazer informações mais específicas sobre os tumores ósseos, mas não tem um diagnóstico claro de início, tá? Então, os sintomas, eles não são específicos. É uma dor persistente, eventualmente é um inchaço, uma mancada, né? O paciente começa a mancar ou ter alguma dor no ombro. Isso tá ficando persistente? Procura atendimento, né? Procura um ortopedista, se não tiver na cidade ortopedista oncológico, um ortopedista geral, ele vai olhar o raio-x, na dúvida, né? Procurar um ortopedista oncológico, tirar suas dúvidas, porque o diagnóstico precoce é muito importante. Doutora Ana Valéria Rigolino, agradecemos imensamente pela sua participação, principalmente por compartilhar informações relevantes sobre o diagnóstico, sobre tumores ósseos, e fica aqui nosso agradecimento. Obrigada a vocês pela oportunidade de trazer essa informação para o público, e qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigada. Este foi o episódio do GuiaCast buscando conscientizar as famílias, os profissionais da saúde a procurar os cuidados necessários para aumentar a chance de sucesso no tratamento. Fica aqui nosso episódio e até o próximo.